Ei, família! Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível que mudou não só a vida de um jovem, mas inspirou gerações. É a jornada de Daniel, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Imagina só, um jovem judeu, arrancado de sua terra natal e levado para a Babilônia, um lugar totalmente diferente, com costumes estranhos e uma cultura completamente nova. Mas sabe o que torna Daniel tão especial? Sua coragem inabalável e sua fé extraordinária. Daniel não era qualquer jovem. Ele era inteligente, determinado e, acima de tudo, fiel aos seus princípios. Mesmo vivendo no palácio do rei Nabucodonosor, ele se recusou a comprometer suas crenças. Quando ofereceram comida e vinho da mesa do rei, ele escolheu uma dieta simples de vegetais e água. E sabem o que aconteceu? Ele ficou mais forte e mais sábio que todos os outros. Mas a história fica ainda mais interessante. Daniel se tornou conhecido por sua capacidade de interpretar sonhos. Quando o rei teve um sonho perturbador que ninguém conseguia decifrar, foi Daniel quem revelou seu significado. Isso o levou a uma posição de grande prestígio no reino. E quem não conhece a famosa história de Daniel na cova dos leões? Quando seus inimigos, movidos pela inveja, armaram uma cilada para ele, Daniel manteve sua fé. Mesmo diante da morte certa, continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. O resultado? Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. O que mais me impressiona em Daniel é como ele conseguiu manter sua integridade em um ambiente hostil. Ele não precisou gritar suas crenças aos quatro ventos ou julgar os outros. Apenas viveu sua fé de forma autêntica e respeitosa, conquistando o respeito até de seus adversários. Sabe o que podemos aprender com Daniel? Que ser fiel aos nossos princípios não significa ser inflexível ou arrogante. Daniel mostrou sabedoria ao navegar entre sua fé e suas responsabilidades no reino. Ele nos ensina que podemos ser fiéis a Deus e, ainda assim, servirmos com excelência em qualquer ambiente. A história de Daniel é um lembrete poderoso de que nossa fé pode ser testada de várias formas, mas com coragem e convicção. Podemos superar qualquer desafio. Ele nos mostra que é possível manter nossa identidade mesmo quando o mundo ao redor tenta nos moldar diferentemente. E você, já enfrentou situações em que precisou defender seus princípios? Como lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se você se identificou com essa história inspiradora, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nossos próximos vídeos sobre outras histórias incríveis da Bíblia que podem transformar sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias inspiradoras que vão fortalecer sua fé e transformar sua perspectiva. Fiquem com Deus. Ei, família! Hoje vou contar para vocês uma história incrível que vai mexer com seu coração. É sobre um homem que encarou o impossível com uma fé inabalável. Imagina só, você está em um país estrangeiro, longe de casa, e de repente se torna um dos principais conselheiros do rei. Este era Daniel, um jovem hebreu que conquistou respeito na Babilônia por sua sabedoria e integridade. Mas nem tudo eram flores. Alguns invejosos não suportavam ver Daniel prosperando. Sabe como é, né? Sempre tem aqueles que não conseguem lidar com o sucesso alheio. Eles armaram uma cilada das grandes, convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição? Ser jogado na cova dos leões. Parece até filme de ação, não é mesmo? Mas Daniel não se abalou. Mesmo sabendo do decreto, continuou suas orações 3 vezes ao dia, de joelhos, junto à janela de seu quarto que dava para Jerusalém. Que coragem! Ele preferiu ser fiel a Deus do que ceder ao medo. Como já era esperado, os invejosos o denunciaram ao rei. Dário, mesmo gostando muito de Daniel, se viu obrigado a cumprir sua própria lei. Com o coração partido, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Agora, presta atenção nessa parte. O rei passou a noite em claro, sem comer, preocupado com Daniel.
Na primeira luz da manhã, correu até a cova e gritou: Daniel, seu Deus foi capaz de te livrar dos leões? E, para surpresa de todos, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre! Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Incrível, não é? Os leões, conhecidos por sua ferocidade, não tocaram em um fio de cabelo de Daniel. Sabe por quê? Porque ele confiou em Deus até o fim, sem vacilar. Esta história nos ensina algo poderoso. Quando permanecemos fiéis aos nossos princípios e confiamos em Deus, mesmo diante das situações mais assustadoras, Ele pode fazer o impossível acontecer. Os leões da sua vida podem parecer assustadores. Podem ser problemas no trabalho, dificuldades financeiras ou relacionamentos complicados. Mas com fé e perseverança, podemos superá-los. Daniel não apenas sobreviveu, mas sua história inspirou gerações e continua inspirando até hoje. Ele nos mostra que integridade e fé são mais fortes que qualquer ameaça. E aí, o que você achou dessa história impressionante? Que leões você está enfrentando na sua vida? Compartilha nos comentários. Se você se identificou com essa mensagem, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por estar aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história inspiradora da Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, família! Hoje vou contar uma história incrível que vai mexer com seu coração. Você já se sentiu injustiçado por fazer a coisa certa? Então, prepare-se porque vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Daniel na Cova dos Leões. Imagina só, Daniel era um cara extraordinário, respeitado por todos no reino da Babilônia. Ele tinha uma conexão especial com Deus e uma inteligência fora do comum. Mas nem todo mundo ficava feliz com seu sucesso. Alguns invejosos começaram a tramar contra ele. Sabe o que esses caras fizeram? Convenceram o rei Dário a assinar um decreto maluco. Durante 30 dias, ninguém podia orar a nenhum deus ou pessoa, exceto ao rei. A punição? Ser jogado numa cova cheia de leões famintos? Parece até filme de ação, né? Mas Daniel? Ele não se abalou. Continuou orando 3 vezes ao dia, de joelhos, junto à janela de seu quarto, exatamente como sempre fez. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso pudesse custar sua vida. Que coragem, pessoal! Quando descobriram, correram para denunciar Daniel ao rei. Dário ficou super triste. Afinal, Daniel era seu amigo de confiança. Tentou de tudo para salvá-lo, mas a lei não podia ser mudada. Com o coração partido, o rei teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Agora, prepara-se para a parte mais impressionante. O rei passou a noite em claro, preocupado. Na manhã seguinte, correu até a cova e gritou: Daniel, seu Deus conseguiu te livrar? E adivinha? Daniel respondeu: estava vivinho da Silva. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel não teve nenhum arranhão. Os leões, que normalmente devorariam qualquer pessoa em segundos, ficaram mansos como gatinhos perto dele. O rei ficou tão impressionado que declarou que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. E aqueles que armaram contra Daniel, bem, eles é que acabaram virando comida de leão. Essa história nos ensina tanto. Mostra que quando permanecemos fiéis aos nossos princípios, mesmo nas situações mais difíceis, Deus age de formas extraordinárias. Daniel não deixou o medo dominar seu coração. Ele confiou em Deus até o fim. E você, já passou por situações em que precisou manter sua fé, mesmo quando tudo parecia dar errado? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. Se você curtiu essa história incrível, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Compartilhe com aquele amigo que precisa de uma dose extra de coragem hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história impressionante que vai fortalecer sua fé. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, família! Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível que vai transformar a maneira como você enxerga seus medos e desafios.
Você já se sentiu paralisado pelo medo? Aquela sensação que congela seus músculos e faz seu coração disparar? Pois é, todos nós já passamos por isso. Mas hoje vamos falar sobre alguém que enfrentou o medo supremo: Daniel, na cova dos leões. Imagina só, um homem jogado numa cova com leões famintos. Parece o fim, não é mesmo? Mas aqui está o fascinante. Enquanto todos esperavam ouvir gritos de terror, Daniel manteve uma calma surpreendente. Como isso foi possível? O segredo está em algo muito mais poderoso que o medo: a fé inabalável. Daniel não apenas acreditava em Deus, ele tinha uma confiança tão profunda que transformou seu maior momento de terror em um testemunho de vitória. Sabe aquele momento em que você está diante de um desafio aparentemente impossível? Pode ser uma apresentação importante, uma decisão difícil ou uma mudança de vida. O medo tenta nos convencer que não somos capazes, mas a história de Daniel nos ensina algo diferente. A fé de Daniel não era uma fé cega, era uma fé construída dia após dia, através de uma conexão genuína com Deus. Mesmo quando foi proibido de orar, ele manteve sua rotina de gratidão e devoção. Isso nos mostra que a verdadeira força não vem de circunstâncias externas, mas de uma convicção interior inabalável. E aqui está a parte mais impressionante. Os leões, que deveriam ser seus algozes, tornaram-se testemunhas silenciosas de um milagre. As feras mais temidas do reino não puderam tocar em Daniel. Por quê? Porque havia uma proteção maior em ação. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Seus leões podem ser diferentes. Podem ser inseguranças, problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou desafios profissionais. O princípio é o mesmo. Quando substituímos o medo pela fé, começamos a ver saídas onde antes só víamos ameaças. Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, ele saiu de lá mais forte. Sua história inspirou gerações e continua nos ensinando que nossos maiores medos podem se tornar nossos maiores testemunhos. E você que está me assistindo agora, qual é o seu leão? O que tem te mantido acordado à noite? Lembre-se, assim como Daniel, você também pode transformar seu medo em fé. Não é sobre não sentir medo, é sobre não deixar o medo ter a última palavra. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários qual é seu maior aprendizado com a história de Daniel. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Lembre-se, sua história de superação pode estar começando agora mesmo. Como Daniel, você também pode transformar seu momento de medo em um testemunho de vitória. Muito obrigado por estar aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus continue abençoando sua vida abundantemente. Um forte abraço. Fala, galera! Hoje vamos mergulhar em uma história incrível que continua relevante até os dias de hoje. A história de Daniel, um jovem que enfrentou desafios enormes, mas permaneceu fiel aos seus princípios. Você já parou para pensar como seria ser arrancado da sua terra natal e levado para um país completamente diferente? Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Ainda adolescente, ele foi levado como cativo para a Babilônia, uma das maiores potências da época. Mas o que torna a história de Daniel tão especial? Em primeiro lugar, sua coragem impressionante. Mesmo diante de pressões enormes para abandonar suas crenças e se adaptar totalmente à cultura babilônica, ele manteve sua integridade. Lembra daquela história da cova dos leões? Daniel preferiu enfrentar feras famintas a deixar de ser fiel aos seus princípios. E não para por aí. Daniel não só sobreviveu, como prosperou em uma cultura totalmente diferente da sua. Ele se tornou um dos principais conselheiros do rei, usando sua sabedoria e inteligência para servir, mas sem nunca comprometer seus valores fundamentais. O simbolismo de Daniel nos ensina lições poderosas para hoje. Quantas vezes nos vemos pressionados a seguir a maré, a fazer algo que vai contra nossos princípios só porque todo mundo faz? A história de Daniel nos mostra que é possível ser bem-sucedido sem abrir mão da nossa essência.
Outro ponto fascinante é como Daniel lidava com o poder. Mesmo ocupando posições importantes, ele nunca se corrompeu ou se deixou levar pela arrogância. Pelo contrário, manteve sua humildade e usou sua influência para fazer o bem. E tem mais: Daniel era um interpretador de sonhos e visões, mas diferente dos adivinhos da época, ele sempre dava o crédito a Deus por sua sabedoria. Isso nos ensina sobre a importância da humildade e de reconhecer nossas limitações. A história de Daniel também nos mostra como lidar com mudanças drásticas na vida. Ele não apenas sobreviveu ao exílio, mas encontrou maneiras de prosperar, sem perder sua identidade. Numa época em que mudanças acontecem cada vez mais rápido, essa lição é super atual. Pensem nisso. Quantas vezes nos sentimos pressionados a mudar quem somos para nos encaixar? A história de Daniel nos ensina que podemos nos adaptar a novas situações sem perder nossa essência. E sabe o que é mais incrível? Daniel manteve sua fé e seus princípios não por alguns dias ou meses, mas por décadas. Isso nos fala sobre consistência e perseverança em longo prazo. Então, o que podemos aprender com Daniel hoje? Que é possível manter nossos valores mesmo em ambientes hostis, que podemos prosperar sem comprometer nossa integridade e que a verdadeira força vem de permanecermos fiéis aos nossos princípios. Pessoal, espero que essa reflexão sobre Daniel tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.